Quando o relacionamento termina, mas a violência continua. Bora conversar? Eu vou receber aqui a minha amiga, querida Gisele Zig, psicóloga, para o nosso encontro mensal. Eu vou esperar ela entrar para ver se vai dar tudo certo, para a gente aí sim iniciar o nosso Bora Conversar de hoje. Ela deve estar entrando aí, vamos aguardar. Ela já entrou. Deixa eu colocá-la agora para dividir tela comigo. Pera aí. Vamos ver. Opa, dividiu tela. Oi, Fábio. Tá me vendo? Por que tem que ser tenso assim? Claro que eu tô te vendo, você tá linda. Por que tem que ser tenso? Pois é, toda vez, Fábio. Até o Pedro falou, faz mais de ano que vocês fazem isso e toda vez dá esse piripaque. Eu confesso que eu tava tão acostumado, assim, que eu falei, hoje vai dar certo, tava bem tranquilo. Aí quando ameaçou, sabe quando dá aquele aperto no Aí em coração? mim também, minha mão sua, ó, tô com a mão suando. O que aconteceu, Gi? Não chega notificação tua, Fábio, de que você está ao vivo. E nem chegou a seus convites, não chegaram. O seu tá atualizado? Tá, que eu vejo, antes de entrar, aprendi a fazer isso, né, Fábio? Aí, assim, vai ficar para posterior, assim, a posteridade. Porque eu não estava atualizando. Eu estava com medo de atualizar e dar problema. Mas eu já entendi o contrário, né? É, tem os dois, a gente tem que estar atualizadinhos, né? Assim, eu vou sair, vou entrar. Eu falei assim, espera um pouquinho. Porque aí eu aproveitei para atualizar. E quando eu atualizei, deu certo. Perguntas clássicas. Você está me ouvindo bem, Gi? Tô te ouvindo bem, tá Hoje tudo bem. Hoje eu tô te ouvindo melhor do que nunca. eu não sei nem o que falar. Tá linda. Bora Obrigada. conversar, é uma delícia estar aqui todo mês. Eu acho que foi uma das melhores ideias assim, dentro desse projeto que aconteceu, porque a gente fica se instigando, né? Que assunto nós vamos levar, o que nós vamos abordar. E confesso que o tema de hoje é um tema delicado e a gente tem que tomar cuidado até com as palavrinhas que nós vamos usar para que essa rede, né, não nos derrube, né? Tomar Uhum. cuidado com isso. Mas o tempo, eu não sei se eu falo o nome dele, se vale a pena a gente falar, eu acho que não, porque não tem que dar palco, né? Mas é uma história recorrente. Quando ela veio à tona nas redes pela Marcela, eu não vou lembrar o sobrenome dela, eu falei, mas eu já vi essa história. Uhum. O que acontece esse princípio de violência, né? Que vai, vai acontecendo dentro da relação e você vai ficando, termina, ele parte para outra relação e de novo entra dentro desse ciclo. E mesmo você, no caso, ele é uma pessoa conhecida. Aí, quando você entra ali, várias perguntas, Gi, você fica com essa esperança que você vai mudar? É, eu pensei nisso. Quando você propôs esse tema, foi justamente o que eu pensei. É uma coisa que a mulher, traz muito isso de cuidadora, né? Da mulher, e muito da ilusão de que a gente pode transformar alguém, que o amor é capaz de transformar. É quase que um desafio, né? Que a mulher se coloca. E eu acho que aí, nesse caso, exatamente neste caso desse, nem sei se é ator mais, né? A gente já nem sabe mais, mas no caso dele, sabe, é público, porque quando uma mulher cai, ou, né, eu estou falando de homem e mulher, mas as relações no geral, independente do gênero e da orientação sexual, isso acontece. Mas ali, especificamente, a gente está vendo isso acontecer desde os 17 anos, né? Se eu não me engano, o primeiro caso dele, público, de abuso contra a mulher, né?
quantos e quantos casos a gente já não acompanhou dele? E aí vem uma quarta ou quinta pessoa que sabe que outras apanharam, ela fala, não, eu não vou porque eu sou mais bonita. Eu não entendo, porque a gente aqui no anonimato, a gente não sabe quando, você não tem essa vida pregressa do abusador, igual tem no caso do moço, né? Ela ainda segue acolhendo esse tipo de cara, esse tipo de homem? Como assim acolhendo, Fábio? O que eu quero dizer, talvez eu não tenha sido tão né, explícito, mas o que eu quero dizer é assim, ele tem esse histórico, né? Você vê que é recorrente, ele sai de uma relação, fica um tempo, dois, aí quando ele vê, por que terminou? Ah, ela denunciou, ela foi na delegacia, houve agressão, e ele está aí. Ele pode não estar na televisão, até porque, como você falou, né? Atuar já é uma outra história. Mas ele está aí. Fica uma sensação de intimidade. Quando ele fala, ele se coloca num lugar de vítima, de contadinho. A gente vê essa história também de proteção acontecendo ainda. A mulher, ela continua ficando, não quero usar esse termo continua, porque as coisas estão mudando, mas ela ainda segue sendo colocada para um outro lugar, ficando mais embaixo, o cara está ali acima. Ainda tem isso, a gente ainda sente isso dentro da nossa sociedade, gente. Pois é, a gente, deixa eu, antes de qualquer coisa, mandar um beijo para o Índian, meu querido, meu pupilo. Índian, seja bem-vindo e palpita aí, viu, querido? Palpita aí que você é bom nisso, em palpitar, né, com a gente. Bom, respondendo. Sabe, os mais avisados e conscientes seres humanos, nós somos, mesmo que você esteja muito atento, Fábio, a gente é atravessado pelos papéis de gênero impostos na nossa sociedade, não tem como. Mesmo que eu tenha total consciência de que eu sou um ser humano igual a um homem, ainda assim me atravessa essas ordens do machismo. Então, assim, vai demorar muito tempo para que uma mulher possa, de fato, ser ouvida como uma pessoa e não como uma mulher. E ela própria se olhar como uma pessoa. Então, assim, sim, existe sim um machismo, que é o tal do que a gente já conversou várias vezes, estrutural, que é aquele que está lá no fundo da nossa alma e que, num momento de descuido, a gente acaba cedendo a esses impulsos, a essa coisa que a sociedade impõe, em nome do que a gente acredita que é amor. Então, assim, um segundo fator que interfere nessa questão, além do machismo, né, dessa coisa da mulher, ela está sempre um pouquinho abaixo, ela é objetificada, ela é coisa, ela não é gente. Além disso, tem um segundo fator que é a ideia que a gente tem do que é o amor. Eu acho muito importante, eu sempre falo isso, a gente precisa compreender, a forma como a gente compreende um fenômeno vai determinar como a gente lida com esse fenômeno. Então, se eu entendo que o amor, ele é um amor de doação pleno, ele é um amor onde o outro deve sofrer por mim e eu sofrer por ele, porque é uma ideia que as novelas passam, que o amor, ele só vale se rolar na sofrência. Se não tiver sofrimento, não há amor. Essa noção de amor cortês, lá de trás, junto com o machismo, porque eles andam juntos. E um terceiro fator muito importante, que contribui também para que uma mulher se entregue para uma relação abusiva, é o medo do quê, Fábio? De ficar sozinha, é o medo da solidão.
São os 3 grandes fatores que explicam o porquê que uma mulher se envolve num relacionamento abusivo, ainda que ela saiba que o cara é um abusivo, que é o caso dessa história que nós estamos conversando. Você tocou num ponto. Bom, só para poder ilustrar, beijo para as meninas do Santa Quentura, que é a minha amiga Silvia, queridíssima, tá certo? Beijo. Sua amiga Fátima, eu quero fazer um Bora Conversar com elas. Elas vendem, eu não sei como é que eu posso falar aqui, para que o Insta não nos derrube. Elas vendem uns produtos. Como é que eu posso falar? Que legal! De libertação, os produtos de libertação, entendi. A gente está sempre combinando de articular esse bate-papo. Eu acho que vai ser uma maravilha, digamos assim. Então, a gente precisa articular isso. Ouviu, dona Silvia? Precisamos fazer. E aí, Gi, você vem também. Quando você falou no medo, eu quero falar sobre o medo, mas você tocou num ponto que eu acho que também o que você entende que seja amor? Porque assim, você fica dentro de uma relação, o que é esse amor? O cara, ele é carinhoso, né? Faz um amorzinho gostoso, mas me diz respeito. Mas me diz respeito, meus amigos. Ele me deixa ali dentro de um casulo. Eu só posso ficar com ele, viver para ele. Até onde você entende que você foi ensinado, porque eu quero dizer o seguinte, Gi, a mulher ela é ensinada, né? É domesticada. Claro que isso está mudando. De novo, eu não quero ficar repetindo que a gente está mudando. Mas no conceito, quando você vai ver, se repete. Esse lugar de mudança, eu não consigo entender, porque aí vem o medo, quando você fala assim, medo de ficar só. Te deixa numa relação dessa. De repente você diz, isso é amor. Não, isso não é amor. Você perguntou primeiro, então, né, em resumo, o que seria o amor, né? Eu vou usar umas definições que eu venho já estudando há algum tempo, porque eu estou justamente hoje abrindo, né, que eu vou colocar um curso no YouTube sobre atendimento de vítimas de relacionamento abusivo. Então, já vem há muitos anos que eu estou estudando isso. Eu aqui agora vou usar eu gosto de dar referência, né? A definição que a Bell Hooks dá no livro Tudo sobre o Amor, que é uma definição que, na verdade, nem dela é de um psiquiatra cristão, que eu achei muito interessante e eu uso no meu trabalho, no dia a dia, com vítimas de violência, de relacionamento abusivo, que é o amor, ele é a motivação que a gente tem para o crescimento espiritual, ou seja, o crescimento pessoal do outro e de si mesmo. Do outro e de si. Não dá para a gente falar em amor se a gente não pensar em desenvolvimento pessoal nosso também. Precisa passar por nós esse bem-querer, essa coisa de querer crescer espiritualmente. Quando eu digo espiritualmente, não estou falando de Deus, eu estou falando de ser, né? A gente se querer bem para daí querer bem do outro. Então, veja, um parâmetro importantíssimo, além de você se amar para daí sim você amar o outro, é que não cabe dentro da palavra amor, sofrimento. Eu não falei na minha definição em nenhum momento. Amor é sofrer pelo outro. Amor é se doar para o outro. Não. Amor é se você ama uma pessoa, você motiva essa pessoa a crescer.
essa pessoa a melhorar enquanto ser humano. Você não prende ela. Você não fala para ela que você é o rei da vida dela. Ela é a rainha da vida dela, ela é a gerente. Então, e assim, o amor ele envolve alguns aspectos que eu acho que precisam ser trazidos também. Ele envolve respeito, ele envolve responsabilidade. Ó, vê que eu estou falando de mim e de você, por mim e pelo outro. Eu me respeito e respeito ao outro. Eu tenho responsabilidade sobre mim e sou responsável por este relacionamento e não por esta pessoa, entende? A responsabilidade, respeito, confiança, engajamento, sabe? Então, é uma ação, o amor, ele é um ato, você vê, ele não é uma coisa que, assim, é uma química. Não estou falando da química, da paixão, do desejo. Eu estou falando de um amor maduro, que não machuca. E que pode acontecer em liberdade. O que isso significa? Amor livre? Eu vou sair dando todo mundo? Não é isso. Amar em liberdade é você ser livre para fazer as suas escolhas em prol de você mesmo. É claro, do casal também, vamos viajar, então vamos para onde? Estamos fazendo uma escolha saudável. Não é, vamos viajar, eu determino onde, como e de que forma. Isso daí já é complicado. Sempre é num nível de negociação e não de imposição. Falei bastante, né? Falou e importante. O Indian falou do livro A Parte Que Me Falta, eu não conheço. Ah, eu também não, Índia. Não conheço esse. Sabe um outro que eu tenho ouvido falar bem? A Prateleira do Amor. É de uma brasileira, Vanessa, o nome dela, eu não estou me lembrando o sobrenome, mas eu ouço falar muito bem. A Parte Que Me Falta, eu não conheço, mas eu estou imaginando do que deve se tratar, que é justamente do mito de almas gêmeas. Né? Você sabe, você conhece esse mito, Fábio? Que é um mito, então, que também entra no... Nós falamos dele na minha aula, ai, mas nossa, meu Deus, Grace, faz quantos anos, amada? É a Grace agora. Deixa eu pensar, eu não lembro mesmo. Bom, mas eu estava dizendo do mito das almas gêmeas. Você vai falar, Gisele, você não acredita no amor? Eu acredito nesse amor bom, tá? Eu não acredito nesse amor de perdição. O mito de almas gêmeas, ele foi criado... A primeira vez que se falou sobre ele, que a gente tem notícia, foi no Banquete de Platão. Sabe, no Banquete, o livro? Que ali eles estão discutindo exatamente o que é o amor. E aí vem um cara, que eu acho que é Epíteto, se eu não me engano o nome dele é Epíteto, e ele diz assim, olha, Zeus criou um ser que tinha quatro pés, 4 mãos, e eles eram colados um no outro, né, com a face assim virada, um para o outro. E eles eram tão poderosos, esse ser, um só, ele era tão poderoso, um ser redondo, né, de 2 partes, mas bem encaixadinhas, que colocou Zeus, ficou com a pulga atrás da orelha e falou, peraí, eles vão querer competir comigo, eu não vou deixar, eu vou dividir esse ser. E aí, então, ele divide esse ser em 2 partes e espalha. E aí, desde então, nós procuramos esta parte que nos cabe e que foi separada por Zeus. Essa é a ideia de almas gêmeas. E é a ideia que eu acho que esse livro... Isso, Valesca, não é Vanessa, essa é da Prateleira do Amor. Obrigado, Silvia. Obrigada. Então, assim, essa ideia de que é impossível ser feliz sozinho,
de que me falta um pedaço de mim. Eu tô trazendo músicas da MPB, certo? Porque a gente cresce ouvindo isso, né? E aí, então, essa ideia acaba impregnada em nós, e principalmente na mulher, porque tem essa questão da fragilidade feminina que o machismo traz, né? De que a mulher, ela é frágil, de que ela precisa de um homem forte do lado dela. E isso daí acaba também contribuindo para a ideia de amor errado e para a ideia de almas gêmeas, e aí abre a porta para o desespero de ficar com aquele ser. A gente precisa continuar. Eu ia até falar no final, mas como você já trouxe e eu fiquei curioso, antes da gente retomar aqui o nosso assunto, explica para a gente como é que vai funcionar esse curso, como é que eu vou fazer para me inscrever nele. Conta esses detalhezinhos já para a gente, Gi. Bom, eu estou feliz, você sabe que eu ganhei o YouTube, ele tem amor no meu... Eu tenho um canal no YouTube, quem não sabe... Ele é Rede Vizinha. Ai, verdade. Mas como é que eu vou falar, então, como é que vai funcionar? É a rede do vídeo horizontal, né? Então, essa rede gosta do meu canal, eu percebo isso. Então, eles me dão alguns presentinhos, né? Presentinho que, na verdade, foi uma claquete. Um dia desses chegou uma claquete aqui em casa, né, de presente. E aí, faz o quê? Uns 3 meses, mais ou menos, eles falaram que eles iam me oferecer um espaço lá dentro daquela plataforma para que eu possa oferecer cursos. Eu fiquei muito feliz, porque poucas pessoas foram convidadas aqui no Brasil. Tem poucos lugares, se você entrar lá no YouTube, você vai ver que poucos canais estão fazendo isso, porque é novo. Então, eu montei um curso de 2 horas e meia, mais ou menos, porque eu estou gravando a última aula amanhã, então eu não tenho certeza quanto tempo vai ter, mas por volta de 2 horas e meia, são 6 aulas, aonde nas 2 primeiras aulas eu vou falar assim, o básico, que é o que estava no nosso script, mas eu pulei tudo, que é o que identifica, como identificar, né? Quais são os sinais, o que é relacionamento tóxico, o que é um relacionamento abusivo, o que é gaslighting. Então, eu vou nas 2 primeiras aulas dar um apanhado geral, bem descritivo, bem basicão. Nas outras 4, eu já vou estar ensinando mesmo como ouvir a queixa e trabalhar com essa vítima dentro da abordagem fenomenológica existencial. É um vídeo um curso que eu fiz especificamente para quem trabalha com vítimas de relacionamento abusivo. Então, eu acho que você não vai nem, não sei, só se você quiser trabalhar com isso, ou lá na ONG tiver alguém que trabalha com isso, né? Bem legal. Mas como é que vai funcionar, Gi, a inscrição? Você vai disponibilizar aqui no seu perfil? Lá no meu canal, você entrando no meu canal, vai aparecer onde tem a aba vídeos, shorts, playlists, comunidade, cursos. Ali vai aparecer uma aba cursos, você clica lá, e o esquema é o mesmo do clube de membros. Então, você faz o pagamento ou pelo Google Play ou por cartão, né? E aí você recebe o link com essas 6 aulas. Quando começa? Vou tentar, se tudo correr bem, domingo, tá no ar. Vou estrear domingo, o primeiro curso lá no canal. E fazia muito tempo que eu não fazia um curso, né? Então, assim, tá desgastante, porque não é um assunto gostoso. Não vou dizer que é leve, suave, é pesado, é sofrido, mas eu acho que é muito importante, porque, pelo menos para mim, tem chegado, eu não sei para a Grace, como é que está aí ouvindo a gente, mas tem chegado muito caso de relacionamento abusivo, tanto do término do relacionamento, como pessoas que estão nele e não conseguem
sair dele ou se reposicionar. Mas é muito, muito que está chegando. Quando acontece um caso como esse recente, envolvendo o Dado e a Marcela, acende, as pessoas se encorajam em falar mais? É por Eu aí? acho, eu acho que sim, por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque é bom saber que você não está, que tenha outras pessoas em uma situação, inclusive, que a gente acha que é uma situação melhor do que a nossa, né, econômica, social, né, e que passa por isso. Então, é bom você se identificar, você ter uma identificação. Eu acho que é saudável falar sobre isso, mas é vergonhoso, né, Fábio? Inclusive, esse era um ponto da pauta. As mulheres têm muita vergonha em admitir que elas estão vivendo, principalmente mulheres mais empoderadas, mulheres que eram mais empoderadas, né, que têm assim uma posição de domínio na sociedade, elas têm muita dificuldade. Às vezes elas assumem isso para elas mesmas, mas jamais elas vão admitir para o outro, né? Citou isso de mulher empoderada, né? Eu lembrei aqui do caso da. Ai, como é que é? Ela é uma modelo, Luísa Brunet. Não sei se você se recorda quando ela veio a público e falou do que estava Tadinha, tadinha, toda machucada. no casamento com um cara, né? Bem-sucedido, ela bem-sucedida, e aí cai dentro do que você está falando, você não, em qualquer classe social pode acontecer. E o importante é não se calar, é buscar ajuda. Eu acho que ela pagou um preço por isso, porque como ele tinha dinheiro, ele ainda ficou brigando ali, mas ela no final conseguiu, porque ela não desistiu. Porque quando a gente tem um tema aqui, como é que eu a gente pegou um ponto referente à nossa ideia dos nossos encontros aqui, só para poder dar um contextualizando, trazer um assunto que está em questão naquela semana ou dentro do mês. O assunto em questão é Dado e Marcela. E no primeiro momento, a Marcela, ela mentiu, né? Ela já falou que mentiu. Cai dentro do que você está falando, né, Gi? Da vergonha. Porque você fala, caramba, como é que eu caí nisso? Existe todo um encantamento também, né? Eu preciso dizer que o amor é uma droga, que eu sempre falo isso. Não é que o amor é uma droga, a paixão é que é, né? E literalmente é uma droga porque ela envolve uma série de neurotransmissores, de hormônios, que altera. Eu acho que, assim, pode ter acontecido ali dela estar cega de paixão, porque ele é bonito, ele é charmoso, sei lá, tem o charme dele. Já para mim perdeu faz tempo esse. Lá da época da Capricho já perdeu o charme, sabe? Mas agora é que nem falar Capricho, é que nem falar Guaraná com rolha, né? Por isso que eu estou rindo. Então, mas ela provavelmente tenha se apaixonado, tenha ficado aí totalmente cega, porque a gente fica bobo mesmo quando se apaixona. E quando ela acordou, ela se vê numa posição de destaque e ela fala: caramba, porque ela é Miss. E tem muitas meninas que sonham com isso ainda. Ela é uma figura de referência para outras meninas. Então, você imagina para ela, né, virar e falar: poxa, eu tô sendo vítima de gaslighting, eu estou sendo vítima de violência psicológica. O que que aquelas meninas que me seguem vão pensar de mim? E eu acho que o caminho devia ser justamente, meninas, eu passei por isso e eu não quero que vocês passem. E deveria ser esse o caminho dela, né? Mas que bom que ela tomou depois. Não foi que ela tomou, tomaram coragem por ela, porque foi uma amiga que denunciou, né? Foi, exatamente. Gi, ainda tem esse lugar, eu tenho uma pessoa muito próxima, eu vou parar de ficar falando, porque geralmente eu dou o nome, né? Não vou mais fazer isso, não, porque, enfim, né? A pessoa Ele vai ficar sem amigos até o fim dessas temporadas, nossa. não vai citar nomes, mas que ela sempre disse assim, ai, Fábio, eu sempre sonhei com um príncipe encantado. Aí é que está o erro, né? Você idealizar algo
que eu não sei se... Primeiro, existe príncipe encantado? Não, né, Gi? Ah, existe príncipe, né? Ele nem é encantado. Existe o príncipe lá, que ele veio aqui para o Brasil, uma graça, super educado. Bombou aqui no Brasil, né? Ele fez... É, existe sim o príncipe, mas o encantado não. Essa história do príncipe encantado, ela entra na ideia de amor cortês, né, que a gente estava falando agora, que é uma ideia do século XI, século XII, né, do amor de doação, da pessoa que são... Silvia tá falando. Só para a gente depois, quem está vendo ao vivo, para contextualizar, não está vendo ao vivo, a Silvia escreveu, são todos sapos, né? Eu não sei. Eu estou achando que não, a gente não pode generalizar que todos os homens sejam sapo, né? A gente está combinando de quando você estiver aqui no Rio, a gente se encontrar. A Silvia eu vou chamar a Silvia para ir, você vai simplesmente amar. Eu já vi, eu quero produtinhos de brinde, viu, Silvia? Bom, vocês veem, gente, que a gente fica aqui em casa, né? A gente está em casa, batendo um papo mesmo. Quando é que eu começo? Eu já percebi que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas aqui, mas eu já estou pensando, e aí a gente vai clicar lá no link, na rede vizinha da Gi, mas ela vai disponibilizar o link aqui para a gente também no perfil dela. Sim, sim. E ali, então, eu vou, na verdade, falar sobre quais são os aspectos que precisam ser olhados com carinho, né, no atendimento. Por exemplo, a questão do trauma, a questão de repetição de padrão, porque existe uma repetição das histórias da infância, muitas vezes. Isso acontece muito, da pessoa naturalizar o abuso, porque ela cresce num ambiente abusivo. Entende? Ela cresce, então ela vai achando que amar é assim mesmo. Que ser mulher é assim mesmo. Que ser homem é assim mesmo. E aí ela vai repetir esse padrão. É lógico, não igualzinho, com alguma distorção, mas ela repete simplesmente porque ela se fecha a olhar. Fala. Dentro do... Porque assim, tem várias vertentes, né, Gi? Eu acho que o seu curso vai ser bom por isso. Ele vai na vertente e vai te explicar e vai se aprofundar. Aqui tem que comer um pouquinho, porque nós temos um tempo aqui, né? O que é? Como é que eu começo a perceber, Gi? Como é que eu posso começar a perceber que aquela relação ela deixou de ser só aquele conflito e está indo para um lugar do abuso? Porque é bem tênue, né? Porque você, quando você já está ali dentro da relação, e os conflitos vão acontecendo, e aí eu estou falando de brigas, né? Essas briguinhas, esses briguinhos, enfim, tudo isso nada muito bom, tá? Estou botando aqui no diminutivo, mas não é porque é bom e gostoso, não, porque é chato, então. Quando isso vira um abuso, que é uma chavinha que vira, e às vezes você não percebe. Sim, Fábio, o que define de verdade um relacionamento abusivo é a tentativa de coerção da pessoa. Isso é um dado, vamos dizer, geral, é a tentativa de coerção e a tentativa de controle. Quando ele começa assim, eu vou te buscar no seu trabalho, até um exemplo que eu dou no meu curso, eu vou te buscar lá no seu trabalho. Aí você fala, que bonitinho, ele tá poupando meu metrô, né? Que graça, um fofo. De repente, ele tá lá de novo e já tá assim, você atrasou uns minutinhos e ele já tá assim, onde é que você tá? Aí você responde, olha, eu não posso agora, eu vou atrasar uns minutos, mas por quê? Com quem que você tá? O que você tá fazendo? E aí você fala, vou fazer unha, deixa que eu te levo. Sabe? E ele começa a cercear de uma forma escondida, né, querendo dizer, olha, porque o que está a palavra escondida é você, ele fala mais ou menos assim, deixa eu te levar, porque você não é capaz de andar sozinha na rua, você é muito frágil, ou você é muito bobinha, você vai ser assaltada, você é muito insegura, você não sabe andar na rua,
sabe? Ele dá uns... Ele fala, eu te levo, eu cuido, por quê? E aí ele te diminui. Outra evidência, né? Além coerção, controle, o isolamento, que é exatamente, o isolamento ele começar assim, ai, aquela tua amiga, uma falsa, hein? Ah, fulana, olha, estava pensando esses dias, eu acho que ela deu em cima de mim. Ele está falando da tua amiga. E aí a tua mãe não serve, tua mãe é péssima, tua irmã, então, nem diga, teu primo é um vagabundo. Então ele começa a desqualificar a tua rede para te isolar, né? E isso é um padrão mesmo, porque eles têm comportamentos padrões que justamente visa que a pessoa deixe de ser para si, para ela, e passe a ser para o outro. É isso que ele quer. E isso que você está descrevendo, geralmente, não sei se é geralmente, né? Mas é silencioso, né? Esse abuso é silencioso, porque assim, quem está de fora vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas que lindo esse casal. Então, Fábio, não mais, viu? Eu acho que a gente já está num ponto que a gente consegue, pelo menos algumas pessoas mais atentas, conseguem perceber, ó, ele está te isolando. Mas, normalmente, a pessoa está tão cega já, porque ela ouve mais a voz do abusador, ele fala mais alto que a voz dela própria, justamente por conta desses 3 fatores maiores. Né? Então, se o outro percebe, ela vai falar, não é que ele tinha razão, ela é falsa, ó, ela está querendo o meu mal, ela está querendo que eu largue ele para ficar com ele. Tá, sabe? É toda uma conjuntura. Em nome do quê? Em nome, simplesmente, ele faz isso simplesmente porque ele quer que ela dependa dele emocionalmente. Isso é estratégia de poder. Então, o que determina é justamente essa verticalidade, a palavra é essa, sabe? É ele aqui em cima e ela aqui embaixo. Ô, Gi, é até o tema do nosso papo, né? E por que quando a relação, o namoro acaba, nem sempre a violência termina? Então, porque se dá manutenção para a história. A relação, a abusividade... O que foi? O que você riu? A manutenção. Você vai dar manutenção. Se você não corta, porque então existem, mas isso é consciente? O que será que ele está perguntando que é consciente? Pedro, contextualiza, porque a gente vai falando aqui de um assunto, entra em outro. É Contextualiza. lindo. Bom, e me perdi, eu li a... O relacionamento termina, né? Você terminou o namoro. Aí... Então, a abusividade, ela ficou instalada naquela relação. Normalmente, a abusividade não deixa de existir porque você rompeu a relação. É como se já tivesse sido contaminada aquela forma de se relacionar. Então, ele te vê, se ele te viu como coisa moldável, controlável e presa, no sentido de presa de predador, não é porque vocês terminaram que ele vai deixar de te ver como coisa, como presa. E isso é cair naquela ilusão de que, então, se não deu certo comigo, se eu terminar com ele, ele vai sentir a minha falta e vai mudar de novo. Então, assim, qual é a minha orientação? A minha orientação é que haja rompimento. Porque a pessoa abusiva, o cara abusivo, ele não vai deixar de ser abusivo. Só se ele quiser, entende? Não é porque você terminou que ele vai deixar de ser abusivo com você. Então, a ideia é quebrar mesmo. E aí, Gisele, mas vai romper, nunca mais vai falar. Por um tempo é bom, para que ela possa justamente ficar sozinha, se restabelecer e determinar qual o tipo de relação que ela quer para a vida dela. Então,
Agora, pode ser que um relacionamento abusivo deixe de ser um relacionamento abusivo? Pode ser, contanto que as duas partes se responsabilizem, que é um problema, porque normalmente o abusador ele não se responsabiliza pela questão, ele não diz, olha, de fato eu estou errando. É muito raro isso acontecer. Você vê o que você está falando aí na entrevista, que depois ele se arrependeu de ter dado, o Roberto Cabrini. Não sei se você chegou a ver essa entrevista dele, né? Não, não vi, graças a Deus. Não perdeu muito, mas graças assim, ao profissionalismo do Cabrini, porque ele tem uma coisa que eu sou assim, eu fico admirado com ele, que ele faz as perguntas das mais difíceis, mas ele não esboça uma reação. Eu acho que é o jornalismo na sua profundidade, como tem que ser. Eu não sei se eu teria essa capacidade, tá? Porque eu vou me irritando quando eu vou vendo a resposta daquela pessoa, o cinismo. Vai mexendo, né? Eu não sei se eu daria conta, preciso reconhecer. Por isso que enaltecendo tanto Cabrini. Mas, diante das perguntas, você vê que ele mesmo vai se traindo. Ele não consegue entender que ele é um abusador. Então, ele manipula a informação que ele dá. Ele transforma a vítima, na verdade, em abusadora. Né? Eu não assisti, mas normalmente é esse o movimento que eles fazem, de manipular o outro e manipular muito bem manipulado. Eu me lembro muito de quando teve aquele problema da Vanessa Camargo no Big Brother, ele fez uma música para ela ficar tranquila. Você lembra disso, Fábio? Eu lembro do Big Brother, mas não lembro da música. Então, e ele falou, eu fiz uma música dedicada a ela. E aí, depois você busca a música é sobre ele. O tempo todo é sobre ele. Olha, eu não me lembro assim com detalhes, mas eu sei que era uma coisa assim, eu te amo, mas eu te amo porque eu sou muito bondoso. Eu te amo porque eu vejo coisas boas nas pessoas, sabe? Era sobre ele. Então, assim, ali tem muito claramente um elemento narcísico gritando, que é uma coisa muito comum de acontecer também, porque do perfil do abusador, a gente tem que ele é pouco que se tem cientificamente falando de dados de pesquisa a respeito da pessoa abusadora é a de que ele traz elementos narcisistas muito fortes, ele é inseguro de uma maneira assim gritante, é uma insegurança gritante que ele transforma em estratégia de poder e machista, né? Então, nós temos três elementos aí que você precisa ficar atento quando for se relacionar, independente de ser gay, de ser lésbica, de ser hétero. A ideia é que a pessoa, ela é narcisista, egocêntrica, tá? Você começou a ver isso, começou a te desvalorizar, começou a falar, essa roupinha aí, ó, melhor você ser muito gostosa, ser muito bonita, é melhor você colocar uma roupinha mais fechada. Você vê como, né, você vai velando, mas você está controlando, está exercendo controle. É impressionante como esses assuntos, os movimentos, você roda, roda, roda e eles se repetem. O machismo, o medo, o controle. E lá no início do nosso papo, que diga-se de passagem, já está indo para a sua reta final, acredite se quiser, Mentira. É verdade. E reforçar quando você falou lá do medo. Porque às vezes você insiste, continua naquela relação, aí você tem o medo de ficar sozinha, você tem o medo de não conseguir, porque às vezes o cara ele te envolveu tanto dentro daquele casulo que você não vê a saída, que você não consegue ver o horizonte. E o que a gente pode falar, Gi, para uma mulher que está vivenciando isso nesse momento?
e que diz assim, eu não sei como sair dessa relação, eu não aguento mais, mas eu não me vejo fora dela. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, tá? Para a minha profissão. Mas eu acho que é o melhor caminho que tem, é procurar um profissional. Ah, é caro a terapia, mas as universidades, eu já falei isso aqui para você, as universidades, elas oferecem clínicas, escolas com atendimento gratuito, muitas delas com plantão psicológico, que você pode ir, ter uma orientação, ou pelo menos ter um espaço, é isso que eu digo, a gente precisa abrir um espaço para que a pessoa consiga de novo voltar a se ouvir, voltar a pensar em si própria sem ser atravessada pela